Salve, camaradas! E aí, tudo bem? Eu sou Matheus Costa, bem-vindo ao canal Códex 95, onde nós falamos sobre a Bíblia e respondemos àqueles que falam besteira sobre a fé cristã tradicional, histórica, ortodoxa, aqui na internet. Bom, eu fiz um vídeo recentemente, trazendo um corte de uma live que eu fiz no canal do Pioneiro, um abraço pro Jefferson, Pioneiro, meu amigo, falando sobre o ano de 1914, sobre como as Testemunhas de Jeová têm uma crença totalmente deturpada, uma visão totalmente deturpada da história no que diz respeito à destruição do Templo de Jerusalém, lá em 587 a.C. Eles pensam que foi numa data totalmente sem pé nem cabeça, que foi 20 anos antes, E como isso se relaciona com a suposta profecia que se encerra em 1914. Bom, agora, esse é um trecho da mesma live onde eu respondo argumentos de dois canais que já são velhos conhecidos aqui nosso, Um é o Carlinhos, o nosso saco de pancadas preferido, Onde nós já refutamos vez após vez após vez. Ele fez um vídeo, Lá na época que ele chamava Resistência TJ, o canal dele ainda, falando sobre 1914. E outros são um grupo de palhaços, chamado Historiador TJ, que não são historiadores, nem são verdadeiros TJs, porque eles não mostram a cara e são desobedientes às próprias ordens do corpo governante, da liderança da religião que eles professam seguir, Então, eles vacilam, pra caramba e fizeram uma tentativa patética de defender essa doutrina completamente estapafúrdia, terraplanista da história, que diz que Jerusalém foi destruída 20 anos antes do que a história, do que as evidências mostram. Então, esse é um trecho da live que eu fiz lá no canal do Pioneiro, junto com meu amigo Roberto Semog, onde nós respondemos as opiniões absurdas desses dois canais. Então, acompanha aí, vá lá assistir o vídeo completo, o link está na descrição, deixe seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal e até mais. Valeu! Agora, eu queria trazer alguns pontos aqui em resposta a alguns apologistas das Testemunhas de Jeová. Dois, O historiador TJ, o publicador do Reino, e o apologista da verdade. Hoje eles estão em lados opostos, um ataca o outro, mas eles estão unidos nessa defesa do indefensável, desse terraplanismo histórico de defender 1914. Vamos começar, vou acabar abordando uma pergunta que houve aqui no chat. Começando pelo apologista da verdade. Lá em 2020, ele fez um vídeo que supostamente ia dar início a uma série que ele ia fazer provando 1914, Ele só fez um vídeo, então acho que ele viu que não tinha muito como fazer, A série não foi para frente. Mas o principal argumento dele é que as guerras e os relatos de guerras que Mateus registrou, nas palavras de Jesus lá para os seus discípulos, eles representam o início do tempo do fim. Essa é uma exegese fraca e esse ponto ele pode ser facilmente abatido pela estatística, Gente, a Primeira Guerra Mundial não foi nem de longe a guerra mais importante do mundo, nem uma guerra que nunca tinha sido vista em nenhum momento antes, A Primeira Guerra Mundial, ela seguiu... O que a gente teve antes? Guerras napoleônicas, que foi uma guerra de âmbito mundial, onde até o Brasil foi envolvido nas guerras napoleônicas, A família real viajou para cá. Mais de 6 milhões de pessoas morreram. Teve guerra no Egito, que é na África, Teve guerra na Ásia. Então, foi uma guerra mundial antes da Primeira Guerra Mundial existir. E foi antes de 1914. Mesma coisa a Guerra dos 30 anos. 8 milhões de pessoas morreram. Uma catástrofe para a Europa Central. Teve destruição de cidade, fome, epidemia. Foi muito mais devastadora comparado com a população que vivia na época, do que a Primeira Guerra Mundial. A conquista dos mongóis, Mais de 40 milhões de pessoas foram mortas nas campanhas de Gengis Khan e dos seus filhos, Causaram morte e destruição pela Ásia e a Europa inteira. Pensa-se, algumas estimativas chegam a 11% da população mundial daquela época morreu em decorrência das invasões dos mongóis. Sem falar na nossa colonização aqui na América, Onde calcula-se que entre 50 e 90 milhões de indígenas foram dizimados pelas guerras de conquista, Dos espanhóis, dos ingleses e dos portugueses. Então, é um argumento muito fraco dizer que a partir só de 1914 que começou o cavalgar do cavaleiro, vestido num cavalo de guerra, Isso é uma mentira, porque guerra sempre teve no mundo inteiro, todo o tempo, E é importante lembrar que se a gente voltar aqui e abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 24, E a guerra começou em julho, hein, Matheus? A Primeira Guerra Mundial começou em julho. As Testemunhas de Jeová dizem
que o demônio foi expulso em outubro. Sim. O Satanás estava um pouquinho atrasado, né? Tava adiantado. atrasado. Não, ele é adiantado, ele acordou mais cedo, né? Adiantou, exato. Ó, Mateus 24, versículo 6. Presta atenção no que Jesus falou e vê se isso combina com o que as Testemunhas de Jeová, o apologista da verdade, escreveu aqui. Ouvireis falar de guerras e notícias de guerras. Atenção, não vos alarmeis. Tudo isso acontecerá, mas ainda não é o fim. Povo se levantará contra a nação, reino contra reino, haverá caristias, terremoto num lugar após outro. Tudo isso é o começo das dores de parto. Jesus falou claramente, quando vocês virem guerra, não se assuste, não é o fim. Jesus estava dizendo um não sinal. O sinal da presença de Jesus, que ele fala mais à frente ali, são sinais no céu, né? Que todo olho veria, que todo mundo conseguiria discernir, assim como um relâmpago, né? Passa do céu do leste para o oeste, né? Jesus falou. Então, guerras é um não sinal. A gente, com a Bíblia na mão e com os dados históricos, a gente pode perceber que teve guerras muito piores. As guerras não começou em outubro, de qualquer forma. Não era isso que as Testemunhas de Jeová estavam esperando para 1914, né? Vamos lembrar que Russell achava que seria o fim, não que começaria uma guerra. Então, esse argumento é muito fraco. Ele é um dos argumentos mais fracos que eu já vi para poder defender essa cronologia, né? E, além disso, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente entrou num período que se chama de longa paz, né? Não houve mais guerra mundial. Conflitos regionais aconteceram de lá para cá, mas teve um crescimento da ONU, tratados internacionais. Hoje, pode-se dizer que a gente vive nas épocas mais seguras que existem em termos de guerras, né? De todos os tempos da humanidade. O professor Steven Pinker, né, que é um doutor lá dos Estados Unidos, ele mostra, né, com evidências, esse gráfico aqui, ele ilustra, né, como que o número de pessoas que foram morrendo por guerras, ele foi caindo. E hoje, nos anos 2000, apesar de a gente ter, infelizmente, guerras hoje, né, é um número comparativamente muito pequeno relativo ao que a gente tem no histórico passado, né? Se o tempo do fim envolvia uma piora, uma intensificação progressiva dessas guerras, o século XX e o século XXI refuta essa ideia, porque houve desaceleração, contenção desses grandes conflitos. Então, só por esses dois argumentos, essa tentativa de defender que começou a cavalgar o cavaleiro da guerra, né, em 1914, ela não tem nenhuma correspondência com o que a gente sabe de fatos da história e fatos bíblicos. Jesus falou, vai acontecer isso, mas não se assuste, não é o fim. E muitos teólogos, tanto protestantes quanto católicos, entendem que esse sinal das guerras é um sinal negativo, é um não sinal para o início do fim. Agora fala... Ah, sim, pode falar. Você falou sobre as guerras, as doenças também, né? Parece que 1840, a peste negra foi a doença que mais exterminou e matou pessoas. Quer dizer, estava fora desse espaço aí temporal de 1914 até nossos dias. A doença que mais matou foi na década de 1800. Sim, a peste negra. E também os terremotos não pioraram de lá para cá. Pelo contrário, até teve terremotos muito piores, né? Na Idade Média, um terremoto que destruiu Lisboa, erupções vulcânicas que tamparam o sol lá no século XIV. Então, essa ideia de que haveria uma piora, ela simplesmente não encontra eco nas evidências que a gente tem. E eu queria rebater mais 2 pontos aqui, agora do canal do historiador TJ, né? Quando a gente anunciou a nossa live aqui, o Pioneiro colocou no ar, na mesma semana ele colocou também uma live, uma suposta live, né, falando de 1914 para poder rebater. Na verdade, era só um replay de uma série de vídeos que ele já tinha feito, né? Eles não têm coragem de abrir uma live com comentários igual a gente tem aqui, porque eles sabem que eles vão ser expostos, né? E nesse vídeo aí que ele traz na parte 5, ele inclusive cita o nome do Roberto, né, para fazer chacota. Eles acham que eles estão protegidos por anonimato, mas que ninguém sabe que é o Myron, que é o Alisson Wilson, que é o Thiago Salles, que é o Edu Matos, todo mundo sabe que é. Eles acham que eles estão protegidos por anonimatos, que é vedado pela Constituição. Mas eles trazem argumentos, além dos já batidos que a gente bateu aqui ferozmente, né, já refutamos aqui cabalmente, eles trazem mais 2 pontos que eu queria trazer, Pioneiro, rapidinho eu queria mostrar. Sim, à vontade. Primeiro, eles falam
que os apóstatas, né, estão errados, porque se a gente abordar 587, a profecia de Ciro, a profecia do esquecimento de Tiro, aliás, né, da cidade de Tiro, ela falharia, né? Então eles dizem, não tem como a gente tirar 607, porque senão essa profecia dos 70 anos de Tiro, ela não vai ser cumprida cabalmente, não vai passar 70 anos. Só que eles falando isso, eles estão tão desesperados como que eles estão se tornando apóstatas na sua própria definição. Por quê? Porque eles estão contradizendo a torre de vigia. Se você abrir, você que tiver o livro em casa, mas se você abrir no jw.org, eu vou mostrar aqui, o livro Profecia de Isaías, volume 1, capítulo 19, na página 253, ali diz o seguinte: a cidade e ilha de Tiro não ficou sujeita à Babilônia durante 70 anos completos. O Império Babilônico caiu em 539. Evidentemente, 70 anos representam o período de domínio da Babilônia, ou seja, eles estão concordando com a gente. 70 anos são domínio da Babilônia. Então, como é que você pode dizer que a profecia dos 70 anos de Tiro vai falhar se a própria Torre de Vigia diz nesse livro que os 70 anos não são literais, não são para isso? Então, você acabou de se tornar apóstata aqui, Alisson. Você acabou de se tornar apóstata aqui, Mário, porque você está dizendo algo que a Torre de Vigia discorda. E eu trouxe aí o print para provar. Ó. Livro Profecia de Isaías, capítulo 19, ali, ó, trouxe até o print. É verdade que a cidade de Ilha de Tiro não ficou sujeita à Babilônia por 70 anos literais completos. E aí? Esse era o seu argumento? A própria Torre de Vigia acaba te refutando. E por último, para encerrar, eu queria trazer isso aqui, porque ele estava desesperado para tentar achar algum especialista, alguma pessoa que fosse para tentar apoiar essa cronologia terraplanista que eles têm, né? E lá no Facebook, no vídeo, eles mostram esse cara aí, Dr. Floyd Nolan Jones, e mostra até o livro dele. Então, no desespero que eles tinham de encontrar alguém, na desonestidade deles, eles encontraram esse cara aí, Floyd Nolan Jones. Só que, o que acontece? Dr. Jones não é especialista em história, assiriologia, arqueologia ou nenhum tema relevante para o que a gente está tratando aqui. Se você olhar no site, tirei um print do site do Dr. Jones. No que ele é formado? Geologia, química, matemática, teologia e educação. Caramba, o especialista de vocês não é arqueólogo? Não é historiador? Não é assiriologista? É um matemático? É um químico? Mas o pior não é nem isso. O melhor ainda está por vir. Eles colocaram a foto de um livro. Se você abrir o livro, uma demonstração espetacular de burrice, desonestidade, ele citou um livro que tem conclusões opostas ao que ele defende. Se você abrir o livro na tabela 5A, a linha do tempo que o Dr. Jones coloca lá é uma linha do tempo que concorda com a história. Não concorda com 607. Ele trouxe uma referência que refuta ele, que mostra que 587 que é o ano que começou os 70 anos, e não 607. Trouxe o print aqui, abre lá na tabela 5A do livro. Eu duvido que ele tenha lido, né? Mas eu li, eu fui atrás do livro dele para ler. Abre aí na tabela 5A, ficou um pouquinho pequeno, mas tá ali, ó. 70 anos começam 586. Ué, vocês não falaram que esse cara apoia a crença de vocês? O livro dele tá aí, ó. Entre 586 a 516, os 70 anos. Tá provado, assim como o Roberto falou. 70 anos acabam em 516. Pode ser essa visão, pode ser a visão entre 609 e 539. O que a gente tem certeza é que não foi em 607. Isso a gente pode dizer com certeza. Então tá provado aí a desonestidade. Eles quiseram colocar um cara aí para poder... Nesse mesmo vídeo eles fazem chacota aí do Roberto, né? Eles colocam lá a visão dele como sendo distorcida, né? E sendo que eles são desonestos. Trazem um historiador, suposto historiador, que a gente viu que não é historiador, e no próprio livro que eles trazem, o cara mostra que caiu em 586. Então fica provado aí, cabalmente, que esse pessoal não sabe do que está falando e é desonesto.